Olá, amigos, e hoje nós vamos fazer uma descrição de um vídeo científico da área de física. E para isso nós vamos observar um vídeo, que vai apresentar um documentário, um pequeno documentário, que vai mostrar várias nuances, da física. E para isso nós vamos descrever conceitos de física que presentes no vídeo, utilizando uma metodologia científica, observando cada parte dele e o que ele pode contribuir com o nosso conhecimento. De maneira que a sua atividade vai ser avaliar os conteúdos de física apresentados no vídeo. Ok? Então, nessa posição, observe bem o vídeo, o documentário, a atividade e utilize a sua física para descrevê-lo. Após o vídeo, iremos mostrar como isso deve ser feito de uma maneira geral. Ok? Mas e se fosse realmente possível construir uma máquina do tempo e viajar para o passado ou para o futuro? A invenção de uma máquina do tempo seria a mais importante da história do mundo, da história da humanidade. Hoje, os cientistas estão prestes a tornar real o impossível. Acredito que este será o século das viagens no tempo, assim como o século XX foi o das viagens espaciais. Aqui neste laboratório, em breve, serão feitas as primeiras tentativas concretas de viajar no tempo. Pode ser que o passado e o futuro nunca mais sejam os mesmos. Imagine uma época, digamos daqui a 100 anos, quando a viagem no tempo não será mais apenas ficção científica. Em vez disso, ela será ensinada a nossos tataranetos como um fato. Venham aqui. Muito bem, gente. Temos muita coisa a fazer hoje. Então, fiquem todos juntos e não se afastem. Vamos lá? Aqui está um monumento à maior realização científica do homem. O Museu da Viagem no Tempo. Um museu assim seria uma grande atração. Um prédio projetado para contar uma história que, para nós, ainda está por acontecer. Por mais estranho que pareça, esse futuro não está além da esfera das possibilidades, pois estamos no limiar de dominar o tempo. Aí está, o Museu da Viagem no Tempo. Este museu foi construído no local da primeira máquina do tempo bem-sucedida. E depois vamos descobrir por que ele é tão especial. Mas agora, nosso primeiro passo vai ser olhar o passado. Imaginem como era o mundo há mais de 100 anos. Uma época em que o futuro era incerto e o passado era muito misterioso. A história da viagem no tempo começa com a fantasia e a ficção. O sonho irresistível da viagem a uma outra época. Imaginem, por exemplo, voltar a abril de 1912 e alertar sobre a catastrófica perda de milhares de vidas, falando sobre o iceberg ao capitão do Titanic. Ou então, talvez visitar a Alemanha de 1938 e assassinar Hitler, evitando a Segunda Guerra Mundial. É mais fácil pensar sobre fatos históricos. Mas, na realidade, até mesmo o conceito básico de tempo é difícil compreender. O tempo é muito estranho. Não se pode ver, não se pode tocar e nem cheirar. Mas mesmo assim, domina completamente nossas vidas. Nós somos levados pelo presente, presos nesse momento que chamamos agora. Pelo menos estávamos, até que os esforços desses cérebros fantásticos nos libertaram da tirania do tempo.
Em 1905, Albert Einstein formulou a teoria que permitiria aos cientistas continuar do ponto em que os sonhadores haviam parado. Naquela época, a maioria pensava que a viagem no tempo nunca seria possível. Mas, no início do século XXI, um homem teve uma ideia. Seu nome é Ronald L. Mallet. Algum dia, o Ron Mallet poderá ser visto como um verdadeiro pioneiro. Ele acredita que está muito perto da conquista máxima, a verdadeira máquina do tempo. É o ápice da longa busca que começou com a morte de seu pai. Eu me interessei pela viagem no tempo por causa do meu pai. Ele era uma pessoa maravilhosa e eu o amava muito. E ele morreu do coração com apenas 33 anos de idade. Eu tinha 10 na época. E fiquei arrasado. Meu mundo virou de cabeça para baixo. A ficção científica foi a salvação do menino. Por meio dela, ele encontrou o que precisava para superar o luto. Pensei, e se eu construísse uma máquina do tempo e voltasse ao passado? Eu poderia vê-lo novamente e talvez até salvar sua vida. Construir uma máquina do tempo tornou-se meu objetivo. Ron cresceu estudando ciência, bem como ficção científica, e descobriu um talento natural para o assunto. 40 anos depois, o menino, com um sonho impossível, é hoje catedrático de física na Universidade de Connecticut, especialista no ramo da ciência que permite mexer no tempo. Essa jornada valeu a pena porque os frutos do seu trabalho estão muito perto da colheita. Eu sinto que com a tecnologia de hoje é possível, no mínimo, enviar partículas subatômicas de volta ao passado. A fé do professor é bem fundamentada. Este é um artigo recentemente publicado, no qual o princípio foi esboçado, e ele foi recebido com entusiasmo. Sabemos há bastante tempo que, teoricamente, a viagem no tempo é possível. O que nunca descobrimos foi a maneira de concretizá-la, mas o que Ron Mallet conseguiu foi um meio de se alcançar isso. Ele fez a planta de uma máquina do tempo. O físico e escritor Dr. Michael Brooks sabe que enviar partículas de volta no tempo implica em também mandar informações pelo mesmo caminho. E é aí que as coisas começam a ficar estranhas. As implicações de uma viagem no tempo são fantásticas. Se pudéssemos conseguir informações do futuro, poderíamos, por exemplo, ganhar na loteria toda semana. Ou manipular a bolsa de valores, talvez. Mas o mais impressionante de tudo é que poderíamos mandar do futuro conhecimento científico. E isso é difícil até de imaginar. Este artigo poderá revolucionar o mundo que conhecemos, rompendo para sempre a barreira entre o presente, passado e futuro. Olá, meu nome é Simon Wells. Meu bisavô foi H.G. Wells. Em 1895 ele escreveu um livro muito famoso chamado A Máquina do Tempo. E no início do século XXI fiz um filme baseado nesse livro. Querem dar uma olhada? A Máquina do Tempo não foi apenas um bom livro, mas também abriu o precedente de que a ficção inspira a realidade. É a história de um cientista vitoriano que tenta voltar no tempo para impedir o assassinato de sua noiva. A parte triste é que ele descobre que não consegue fazer nada para mudar o passado. E acaba depois viajando para um futuro distante para testemunhar o que aconteceu à raça humana. Quando foi publicado, A Máquina do Tempo imediatamente atraiu a imaginação do público. Mas o mais impressionante é que ele também foi responsável pelo primeiro grande avanço na verdadeira ciência da viagem no tempo. Esse avanço foi tratar o tempo como uma quarta dimensão. Uma dimensão na qual é possível viajar, assim como atravessar a cidade. Imagine que o professor Mallet receba um convite para uma reunião na cidade de Nova York. Obrigado. Para ter certeza de que ele chegará à reunião, o convite deverá ter um certo número de informações.
Primeiro, ele vai precisar do número da rua. Como em Nova York as ruas foram traçadas em grade, esse número dará a ele uma ideia da direção no sentido norte e sul. Depois, ele precisa saber qual a avenida. Neste caso, a 5ª Avenida, que dá a ele uma posição na direção leste-oeste. Até agora, ele descobriu a localização única da reunião em 2 direções, ou dimensões. Agora ele precisa de uma outra informação que diga onde é esse encontro, mas na 3ª dimensão. Mas é claro que a posição em 3 dimensões não é suficiente para garantir que ele chegue à reunião. O convite deve ter uma 4ª informação: o tempo. 4 informações especificando um único evento em 4 dimensões, 3 de espaço e 1 de tempo. Eis aqui um evento único no espaço e no tempo, ou, como os cientistas denominam, Continuum espaço-tempo. Tratando o tempo como uma dimensão, os cientistas podem não apenas considerar a viagem no tempo de forma lógica, mas também explicar por que ela parece tão completamente confusa para nós. Suponha que haja um mundo com apenas 2 dimensões, como este pedaço de papel, e que existam seres que possam viver apenas nesse mundo bidimensional. Conseguem conceber largura e comprimento, mas não uma 3ª dimensão, a altura. O que fariam se um objeto tridimensional, como este clipe, por exemplo, fosse introduzido no mundo deles? Para eles, vai parecer que o objeto surgiu do nada. Eles não conseguem conceber o fato de que ele veio de uma 3ª dimensão e, se eu puxar o objeto de volta, retirando-o do mundo deles, vai parecer que ele sumiu. Da mesma forma que uma criatura de um mundo plano veria um objeto tridimensional fazendo o impossível, nós, seres humanos, sendo tridimensionais, também veríamos um viajante na 4ª dimensão fazer coisas muito estranhas. Assim como o clipe de papel, um viajante do tempo simplesmente desapareceria para reaparecer em outro tempo. E esta não seria a única coisa estranha a acontecer. Se eu dobrar este pedaço de papel e enfiar um clipe assim, as pessoas nesse mundo veriam o mesmo objeto em 2 locais diferentes. Obrigado. É por isso que a viagem no tempo, que é a viagem na 4ª dimensão, permite que alguém esteja em 2 lugares simultaneamente. Se o professor pudesse voltar no tempo, poderia dar a ele mesmo o convite para a reunião. Isso parece estranho, porque não estamos acostumados às viagens em outras dimensões. Foi por causa desse tipo de coisa que se pensava que a viagem no tempo era impossível. Mas, como sabemos, não é. E, na verdade, desde a década de 70, as pessoas estão viajando no tempo, simplesmente a bordo de um dos primitivos foguetes químicos. Pouca gente percebeu, mas a viagem no tempo já foi alcançada. Só que não da maneira que Hollywood imaginou. Isto é o que torna a viagem no tempo possível. O fluxo capacitor. O fluxo capacitor? No cinema, a máquina do tempo é normalmente inventada por um professor maluco que constrói uma máquina mais maluca ainda. Mas já existe uma maneira de se tomar um atalho para o futuro. Tudo o que você precisa fazer é viajar muito, muito rápido pela maior distância possível. Por exemplo, se você fizesse parte do programa espacial russo no fim do século XX, seria um dos primeiros viajantes do tempo. Este é o cosmonauta Sergei Andreev. Ele detém o recorde de voos espaciais e já passou no total mais de 2 anos a bordo da Estação Espacial Russa Mir, em órbita a 26 mil quilômetros por hora. Como passou tanto tempo viajando tão rápido, Sergei detém o atual recorde mundial de viagem no tempo.
Ele foi impulsionado uma fração de segundos para o futuro. A maioria das pessoas acha que o tempo passa numa razão constante. Que não importa onde se está ou o que se está fazendo. 1 minuto em Nova York teria sim a mesma duração que 1 minuto em Londres, em Paris, em Tóquio ou até na Lua. Pensar no tempo como sendo algo fixo é perfeitamente natural. Como se pudesse haver um relógio gigante para todo o universo, permitindo que nós, ou qualquer outra civilização, concordássemos num único tempo verdadeiro para todo sempre. Isso, na verdade, é impossível. O tempo flui em razões diferentes, em locais diferentes. Há lugares no universo onde o tempo é mais lento. E se você os visitasse, envelheceria mais lentamente, comparado ao resto de nós. Esta estranha ideia é a fundamentação que o professor Mallet usará como base para construir sua máquina do tempo. Oi, Chandra. Oi, tudo bem com você? Tudo bem. Que bom E você, vê-lo. como está? Bem, obrigado. Trabalhando com Chandra Roy-Choudhury, físico experimental, especialista em tecnologia laser, ele espera criar uma máquina que utilize o princípio da flexibilidade do tempo para mandar partículas para o passado. E é exatamente isso que nós podemos observar aqui neste caso. O tempo não é o mesmo para todo mundo. Cada um de nós viaja com seu próprio relógio individual e há coisas que se pode fazer para modificar a razão do seu relógio, em comparação com o de outra pessoa. E é isso que permite a viagem no tempo. Embora pareça impossível, não se iluda. Essa noção aparentemente maluca faz parte dos alicerces da ciência moderna. Em 1905, um homem de 26 anos de idade chamado Albert Einstein mostrou como o tempo, espaço e também energia estão relacionados. Sabemos que ele acertou, porque sua teoria nos levou diretamente à bomba atômica. É a mesma teoria que deveria permitir a verdadeira viagem no tempo. Ela tem tudo a ver com a velocidade da luz. Agora vou falar um pouco sobre a luz. Ela viaja muito, muito rápido, a cerca de 1 bilhão de quilômetros por hora. Se uma partícula de luz viajasse ao redor da Terra, completaria 10 voltas em apenas 1 segundo. A grande ideia de Einstein foi que a chave de tudo está na fantástica velocidade da luz. Desde a chave para o poder oculto do átomo até a possibilidade de viajar no tempo. Para seguir os passos desse gênio, imagine o grande cientista num foguete flutuando no espaço sideral. O foguete tem faróis potentes. E se Albert acendê-los, a luz, é claro, vai se afastar dele à velocidade da luz, que é de 1 bilhão de quilômetros por hora. Agora, imagine que Albert tem um irmão gêmeo, Bertrand, que também tem um foguete. Se Bertrand se afastasse de Albert a uma grande velocidade de, digamos, metade da velocidade da luz, a que velocidade Bertrand veria a luz dos faróis de Albert quando ela passasse por ele? Você poderia dizer que ela passaria por ele mais lentamente, porque afinal ele está indo na mesma direção que ela. Mas a resposta estaria errada. A teoria diz que ele veria a luz passar à mesma velocidade de 1 bilhão de quilômetros por hora. A velocidade de Bertrand no espaço não faria qualquer diferença. A previsão de Einstein de que a velocidade da luz é a mesma para todos é uma das mais estranhas da física, mas é verdadeira. E já foi demonstrado por centenas de experimentos que a velocidade da luz será a mesma, não importa a que velocidade você esteja se aproximando ou se afastando dela. Mesmo que Bertrand dê meia volta, ainda verá a luz passar por ele com a mesma velocidade. Mas então, o que é que está acontecendo? Bem-vindo à esfera da viagem no tempo, porque se ambos irmãos veem a luz à mesma velocidade, algo deve estar mudando. E esse algo é o tempo. Algum fator tem que ceder, e os fatores que podem ceder são o espaço e o tempo. E se um objeto se movimentar rápido o suficiente pelo espaço, ele pode alterar sua passagem pelo tempo.
Esta é a famosa teoria da relatividade, e ela significa que não há um tempo único e verdadeiro. O tempo é flexível e a razão da sua passagem depende da velocidade em que você está. O efeito não é apenas teórico. Ele tem implicações cotidianas. A órbita de um satélite em volta da Terra a 32 mil quilômetros por hora sofre uma perda de 0,02 de segundo por ano comparado a nós aqui na Terra. Os computadores de bordo precisam ser programados para levar isso em consideração, porque senão os relógios dos satélites estariam constantemente atrasados. Se o foguete de Bertrand tivesse o equipamento adequado, poderíamos ver esse misterioso efeito nós mesmos. O dispositivo necessário é um relógio de luz, feito com 2 espelhos, um de frente para o outro e uma partícula de luz, ou fóton, ricocheteando entre eles. Cada batida é um tique do relógio, e nas mãos certas, este relógio mostra diretamente como o tempo é modificado pela velocidade. Esses tiques ocorrem normalmente milhões de vezes por segundo. Mas nós deixamos o relógio mais lento para mostrar como funciona. E como seu movimento afetará a razão dos tiques. Você notará que os tiques do relógio ficam mais lentos com o movimento. Por que isso? O fóton está fazendo um zigue-zague para alcançar primeiro um espelho e depois o outro. E como a trajetória que o fóton tem que percorrer aumenta, ela vai demorar um pouco mais para percorrê-la. E o relógio fica então mais lento. É aqui que a física e a ficção científica se encontram. O tempo para o relógio que se movimenta é menor. Mas se você estiver viajando com ele, como o Bertrand está, você não se dará conta da mudança, porque tudo vai estar acontecendo dentro do foguete, inclusive seus batimentos cardíacos e o funcionamento do seu cérebro, que ficariam proporcionalmente mais lentos. Quanto mais rápido o Bertrand viaja, maior a distância entre os tiques, e o tempo passa mais lentamente para ele. O que pode ser 1 hora para Bertrand, poderiam ser 100 anos para o resto de nós. Ele estaria, na verdade, viajando 100 anos para o futuro. Assim de cara, a ideia de viajar para o passado é absurda. Bob Gale, que é coautor de Volta para o Futuro, o filme sobre viagens no tempo mais bem-sucedido da história, conhece o problema como ninguém. Se a viagem no tempo fosse possível, eu poderia teoricamente voltar e visitar meu avô quando ele era criança. Vamos dizer que eu o mate acidentalmente. Ele não poderá crescer, casar e ter meu pai, e eu então não nasceria. A pergunta é, se eu não nasci, quem foi que voltou no tempo e matou acidentalmente meu avô? Isso não aconteceu, mas aconteceu, e é o que se chama de paradoxo. Não importa o que Ron Mallett acredite que seja possível dentro das leis da física. Há muito se acredita que a viagem no tempo deve ser impossível por causa dos paradoxos que causaria. Suponha que Simon Wells, o bisneto de H.G. Wells, fique fascinado pela ideia de viajar no tempo após ler o livro de seu bisavô e decida viajar de volta para 1894, no momento em que H.G. Wells está concebendo a ideia para seu novo romance. Digamos que Simon tente matar seu bisavô para testar o paradoxo. Se pensarmos nisso, seria impossível que eu voltasse para o passado e matasse meu bisavô, porque nós sabemos que isso não aconteceu. Ele viveu muito tempo, escreveu centenas de livros e eu nasci. Então, no mundo em que nós vivemos, eu não poderia mudar o passado, mesmo que eu pudesse viajar no tempo. Alguma coisa teria que dar errado. Por exemplo, a arma não funciona.
E nós sabemos com certeza que a tentativa de assassinato falhou. Será que isso significa que a viagem no tempo seja impossível? Bom, não necessariamente, porque desde que Simon Wells não consiga matar HG, não há inconsistência nem paradoxo. Não há nada que impeça um viajante do tempo de fazer parte da história, contanto que o resultado dos seus atos esteja de acordo com o que sabemos que aconteceu. Suponhamos que Simon seja pego pela polícia e preso por tentativa de assassinato. Seu bisavô, perplexo, vai à cadeia descobrir quem queria assassiná-lo. Simon conta toda a história de como ele leu o ainda não escrito livro e viajou no tempo para refutar o paradoxo. É claro que tudo é perdoado e ele sai da prisão. Mas a possibilidade mais intrigante é que Simon poderia, sem paradoxo, ser a inspiração original para o livro A Máquina do Tempo. O livro que causou tudo isso. Ele poderia de fato ter desempenhado um papel importante no passado. Este princípio significa que, inclusive hoje, podemos estar vendo os resultados de viagens no tempo que ainda não foram feitas. Considere Leonardo da Vinci, o famoso artista do século XV. Há centenas de anos, ele fez projetos detalhados de máquinas que estavam suspeitosamente à frente de seu tempo. Será que algum viajante do tempo sussurrou essas ideias no ouvido de Leonardo? Mesmo que isso tenha acontecido, ou esteja para acontecer, digamos que alguém volte 500 anos no tempo e encontre Leonardo da Vinci. Já estamos vendo as consequências, hoje, nos museus do mundo todo. Então, embora seja possível ter-se contribuído para que a história acontecesse, o que parece impossível é modificar o passado. Uma limitação que tem consequências trágicas para todos nós. Um viajante do tempo poderia ir para o futuro e voltar sabendo exatamente o que aguarda cada um de nós. Do nascimento à morte, nossas vidas seriam predestinadas, tão certas quanto a história. Perderíamos o conceito de responsabilidade das nossas ações, o que teria consequências aterrorizantes para a nossa sociedade. Felizmente, alguns acreditam que a própria ciência oferece uma saída para essa perspectiva desagradável. O livre-arbítrio é fundamental para a nossa concepção filosófica de nós mesmos como pessoas. Mas o que acontece é que o livre-arbítrio e a viagem no tempo não são compatíveis entre si. Para entendermos por quê, precisamos investigar algumas características muito estranhas da realidade. Físico e escritor renomado, o professor David Deutsch é o principal defensor de algo chamado teoria do universo paralelo. Essa teoria diz que, além deste universo que vemos ao nosso redor, há um grande número de outros universos paralelos. Alguns deles bem parecidos com o nosso, diferindo talvez apenas na posição de um átomo. E outros muito diferentes, talvez universos onde estou agora, sentado em casa, assistindo TV, e você está sendo entrevistado sobre universos paralelos. Esta ideia bizarra teve origem no estudo de partículas subatômicas que, quando são postas em ação, por exemplo, dentro de um computador, apresentam um comportamento que beira o absurdo. Explicar por quê pode nos salvar de um futuro pré-determinado. Quando olhamos o universo em pequena escala, começamos a ver coisas muito estranhas à nossa experiência diária. No cotidiano, estamos acostumados a objetos que mantêm sua identidade enquanto estão em movimento. Esta caneta continua sendo uma caneta quando se move. Uma partícula subatômica pode se transformar em outra, ou em duas outras, ou elas podem fundir suas identidades, tornando-se uma unidade. Imagine nosso universo como uma mesa de sinuca. Normalmente, as bolas seguem à risca as leis conhecidas da física, leis descobertas por Isaac Newton há mais de 300 anos. Mas, se o jogo fosse reduzido à escala subatômica, coisas estranhas começariam a acontecer.
Às vezes, uma partícula subatômica pode estar seguindo uma trajetória e mudar de curso sem nenhuma razão aparente para nós. Ou, se estivéssemos no mundo subatômico, poderíamos colocar um objeto na mesa e ele poderia atravessar a mesa e cair no chão. E essa é apenas a ponta do iceberg. Este é o estranho mundo da mecânica quântica, e os físicos ainda discutem o que exatamente acontece. A resposta de David Doyle é quase tão esquisita quanto o problema. O que realmente acontece é que o universo que vemos é apenas uma parte da realidade física. Existem universos paralelos e cada partícula no nosso universo tem contrapartes em muitos desses universos paralelos. Sob algumas condições, essas contrapartes afetam a partícula que conseguimos enxergar. Os universos estão interferindo uns nos outros o tempo todo. Este comportamento pode ser explicado por partículas que atingem outras partículas escondidas, que pertencem a universos escondidos, nos quais versões diferentes dos eventos estão acontecendo. Esses universos paralelos permitiriam que um viajante do tempo fizesse qualquer coisa. Suponha que a viagem no tempo seja possível. Você poderia então usar a teoria quântica para descobrir o que aconteceria se você entrasse numa máquina do tempo e voltasse ao passado. A resposta é que você iria para o passado de um outro universo. E é por isso que o livre-arbítrio não é afetado. Porque no universo em que você aparece, é livre para fazer o que quiser. E nada disso afetará o universo de onde você veio. Imagine que uma bola cai na caçapa, volta no tempo, de volta para a mesa e rola em direção às outras, ameaçando sua própria história numa versão bola de bilhar do paradoxo do avô. Se há apenas um universo, alguma coisa deve evitar a interferência, porque já sabemos que ela não atingiu as outras bolas. Mas, num universo múltiplo, outras coisas podem acontecer. Enquanto a viagem no tempo acontece, a bola se move entre diferentes jogos, jogados em dois universos ligeiramente diferentes. Num, a bola simplesmente desaparecerá para sempre. E no outro, a bola aparece do nada e bate nas outras. Como esse não é seu universo de origem, não há necessidade de que ela cumpra algum destino e nem o universo passa a ter um paradoxo. Esta teoria implica um número infinito de universos paralelos e que a viagem no tempo envolveria simplesmente saltar de um universo para outro, para outro, para outro. Uma máquina do tempo que funcionasse poderia testar esta ideia extraordinária. E se estiver correta, não só existiria o livre-arbítrio, como a própria natureza do funcionamento da realidade seria de fato muito estranha. Até onde eu sei, o paradoxo de que as pessoas tanto falam só será resolvido depois que construirmos a primeira máquina do tempo. Então, saberemos se a questão do livre-arbítrio existe ou não, se há universos múltiplos ou se o universo é determinado. É uma coisa que só será entendida experimentalmente. A construção de uma máquina do tempo não será fácil. Mas se Ron Mallett estiver certo, essa será a maior revolução já vista entre nós e vai acontecer antes do que você imagina. De eletricidade! 21 gigawatts! 1.21 gigawatts! Oh, minha nossa! Como é que é? O que é um gigawatt? Embora as dificuldades em De Volta para o Futuro fossem reais, o fato de Ron Mallett considerar algo assim um modo prático de mandar partículas subatômicas ou informação para o passado mostra o quão avançado é o nosso entendimento de tempo e espaço. Mesmo assim, apenas nos últimos anos, um cientista sério pôde apresentar uma ideia tão estratosférica. Se o experimento de Ron Mallett tiver o resultado esperado, colocará imediatamente um fim na controvérsia da possibilidade da viagem no tempo. Porque, embora nessa máquina
apenas informações ou poucas partículas voltem no tempo, mesmo assim, o princípio de tudo é o que está em jogo e o que se mostrou que é possível. Portanto, mesmo no cenário mais otimista, não devemos esperar máquinas do tempo à venda nas lojas num futuro próximo. Mas podemos ter certeza de que um dia, num futuro distante, isso acontecerá. Então, como é o túnel do tempo que vai de um salto no futuro a uma viagem de volta ao passado? Esse é o âmago da busca do professor, da jornada que começou com a morte de seu pai há muitos anos. O plano é usar anéis de laser extremamente poderosos para dar uma virada no tempo. Um efeito explicitamente previsto pelas teorias de Albert Einstein. Com um feixe luminoso circulante, você cria uma região de espaço circular, como se estivesse mexendo uma xícara de café. Mas, além de distorcer o espaço, pela teoria de Einstein, tempo e espaço estão interligados, e, portanto, o tempo seria distorcido também. Podemos pensar na nossa linha temporal como sendo uma linha que vem do passado para o presente e para o futuro. Se pudermos fechar essa linha num círculo, podemos ir do passado para o presente, para o futuro, mas como estamos num círculo, então eu posso ir do futuro para o passado. Não será tão simples assim. As experiências na vida real nunca são. Mas pode ser feito. Esse é o formato básico da máquina. Uma pilha de lasers criando camadas de luz circulante em torno das quais deve acontecer as distorções de tempo previstas. Explicar o funcionamento da máquina será um desafio. E no futuro, num museu que catalogue a história da viagem no tempo, talvez a melhor forma de explicar seja começando com a ficção científica da antiguidade. Nos filmes antigos, as pessoas sempre sugerem um modo particular de chegar ao passado. Tudo que tem que fazer é ultrapassar a velocidade da luz. Como no caso do Super-Homem. Ele voou em volta da Terra com uma velocidade tão grande que chegou antes de ter saído. Tudo isso para salvar a vida da sua namorada. Hoje isso pode ser impossível. Mas, como quase sempre acontece, a ficção científica contém um pouco de verdade. E se você conseguir, de alguma maneira, ultrapassar a velocidade da luz, você irá para o passado. Essa é a chave da maravilhosa ideia do professor Mallet. Com a ajuda de Albert e Bertrand, é possível visualizar exatamente como foi que o Super-Homem salvou o dia. Desta vez, cada um deles tem um relógio de luz para mostrar como o tempo está sendo alterado. E só para demonstrar o princípio, Bertrand será como super-herói e vai circular a Terra o quão rápido ele quiser. Voando com Bertrand, passamos por Albert, que está parado, uma vez a cada volta, e é aqui que entra a relatividade. Do ponto de vista de quem está se movimentando, é o fóton do relógio de Albert que precisa cumprir uma trajetória mais longa de um espelho a outro. Portanto, mesmo que ele não esteja se movimentando, para nós, o relógio de Albert começa a andar mais devagar. Quanto mais rápido voamos, mais devagar o relógio de Albert anda. Se conseguirmos, de alguma maneira, quebrar a barreira da luz, o relógio não vai apenas andar mais lentamente, vai parar e começar a andar para trás. Assim como previsto, estaríamos agora indo para o passado. Mas os criadores do Super-Homem erraram. Você não consegue voltar no tempo excedendo a velocidade da luz porque há uma lei física que o impede até mesmo de alcançar essa velocidade. Mas não significa que voltar para o passado seja impossível. Há uma outra maneira. O maior desafio na construção da máquina do tempo é aprender uma maneira de trapacear. De alguma maneira, você precisa fazer como o Super-Homem e ultrapassar a velocidade da luz, mas sem quebrar as leis da física. Por sorte, a ciência já descobriu, há algum tempo, ocorrências naturais em objetos que podem ser usados para produzir o efeito desejado. Você precisa de um buraco negro em rotação. Um buraco negro é uma estrela em colapso que é tão maciça e condensada
que de seu interior nem a luz consegue escapar. Se o buraco negro gira, provoca um efeito muito interessante no espaço e no tempo à sua volta. Ele arrasta o espaço e o tempo, e isso significa que aí se pode fugir à regra de não ultrapassar a velocidade da luz. Um buraco negro é tão denso que uma porção sua, do tamanho de uma colher de chá, pesará muito mais do que a Terra inteira. E sua gravidade é tão forte que mesmo o espaço vazio sucumbe. Ele é arrastado como um redemoinho. Aqui, à beira da extinção, a física chega ao seu limite absoluto, as condições necessárias para se viajar para o passado. Uma pessoa pode ir na direção do buraco negro e na região onde o espaço e o tempo estão sendo arrastados. Viajar junto com o buraco negro durante algum tempo e então sair dele no momento anterior àquele em que entrou. Essa máquina do tempo natural só funciona porque o buraco negro tem o poder de movimentar o espaço vazio. O fenômeno é chamado de distorção das coordenadas e é uma das ideias de Einstein menos conhecidas, embora uma simples xícara de café possa mostrar o princípio. Imagine que o espaço é como o café dentro desta xícara. Quando eu mexo o café, ele forma um redemoinho por causa do movimento da colher. Suponha que eu jogue um objeto, como este grão de café, dentro da xícara. Não é o grão que se movimenta no café. É mais que isso. É o café que está movimentando o grão. O espaço em rotação fornece o impulso que permite que o objeto rompa a velocidade da luz sem violar as leis da física. Nessa região giratória do espaço, você consegue viajar a velocidades maiores que a da luz. Mas para alguém que olhasse de fora, vai parecer que você está mais rápido do que a luz e que você desapareceu viajando de volta para o passado. É claro que há um problema com esse tipo de máquina. Os buracos negros não estão exatamente disponíveis. De qualquer maneira, foi daqui que Ron tirou sua inspiração. Ele percebeu que, escondido o tempo todo na teoria de Einstein, havia algo que poderia ser melhor que a distorção do espaço: a própria luz. Acontece que a luz é muito mais eficiente para distorcer o espaço e o tempo. E a minha ideia é usar o raio de luz circulante para distorcer o espaço e fechar o tempo num círculo. O desafio técnico é encontrar energia laser suficiente para provocar essa distorção de espaço-tempo. Este será o maior desafio e estamos avaliando várias possibilidades diferentes para vencer esse desafio. A tecnologia moderna do laser é extremamente avançada. Existem alguns que podem criar condições tão quentes quanto o centro do Sol. Um conjunto desses dispositivos poderia ser feito para disparar simultaneamente, produzindo não apenas um minúsculo anel, mas um cilindro de luz com força suficiente para distorcer o espaço. Uma partícula simples, disparada num trajeto em forma de parafuso nesse túnel, chegaria ao passado. Visto de fora, esse experimento teria algumas consequências bizarras. A minha expectativa é que apareçam partículas simplesmente do nada, mesmo que eu não coloque nada na máquina. E seriam partículas de experimentos que eu faria na semana seguinte ou no ano seguinte, e eu estaria mandando partículas de volta ao meu tempo. Então, o que eu estaria vendo seriam partículas que eu colocaria na máquina amanhã ou no ano seguinte. Mas essa máquina teria um inconveniente do qual não se poderia escapar. Não importa o quão poderosa ela fosse, Ron nunca poderia usá-la para ver ou mesmo se comunicar com seu pai. Esta é uma máquina do tempo real, e isto significa que, se for ligada hoje e deixada assim, só vai funcionar durante o tempo em que estiver ligada. Então, se eu a ligar hoje e deixar funcionando por 100 anos,
poderia viajar dessa época até agora, mas nunca poderia viajar para um tempo em que a máquina não estivesse ligada. Para mim, a satisfação vem do fato de que eu alcancei este objetivo e que ele foi inspirado pelo meu pai. E acho que se ele estivesse vivo, teria muito orgulho do que eu consegui realizar. E é isso que me consola, que eu consegui compreender o tempo e criei uma máquina do tempo e consigo aceitar isso. Então, a ideia de que uma máquina do tempo nos permitiria desvendar todo o passado não é completamente verdadeira. A viagem ao passado só será possível no futuro e só até o momento em que a primeira máquina do tempo foi ativada. Mas, é claro, fica a pergunta: o que acontecerá quando a primeira máquina do tempo for ligada? É concebível que quando eu ligar a primeira máquina do tempo, comece a receber mensagens do futuro, de pessoas que estejam tentando se comunicar comigo. Esta seria uma possibilidade estranha, mas definitivamente uma possibilidade. O projeto para a construção da máquina apenas começou. Mas é uma empreitada com consequências limitadas. Se tudo sair como planejado, ela será estável o suficiente para manter a distorção do tempo durante mais de um século, tornando-se de fato uma linha telefônica para o futuro. Qualquer um que tiver acesso à máquina poderá mandar qualquer tipo de informação de volta ao momento decisivo em que o dispositivo foi acionado. Esta é a primeira máquina do tempo e está funcionando desde que foi ligada pelo professor Mallet há mais de 100 anos. Ele deve estar muito ocupado para atender, mas... Quem quer perguntar alguma coisa? Eu! Versão brasileira, DPN Santos. E agora você quer fazer uma descrição desse vídeo científico. Ora, existem várias formas de se fazer isso, né? Iremos mostrar uma dessas formas, mas poderá ser uma variante dessa, contanto que tenha as informações que esse nosso modelo contenha. Ok? E no início, a primeira parte, nós vamos fazer, com esse exemplo, a identificação, a área e o título. Então, inicialmente você tem que identificar-se, né? Colocar o nome do estudante, qual é a sua turma, qual é o número de inscrição, etc. E identificar quem está fazendo, quem é o responsável por isso. Depois você vai identificar qual é a área da física, né, que está envolvida. Se é ótica, eletricidade, especificando também a sub-área, né? Ótica geométrica, eletrostática, eletrodinâmica, né? Ou física moderna. Depois você vai criar um título para o vídeo, você vai identificar ele. Muitas vezes esse vídeo já tem uma identificação, né? Você coloca o nome dele. Ou então você cria um nome que descreva as principais atividades realizadas no vídeo. E depois, na segunda parte, né, você vai colocar as informações científicas que você conseguiu coletar com aquele vídeo, né? Aí nós sugerimos que sejam 7 informações relevantes que estão relacionadas a fenômenos físicos, né? Ou de eletricidade, ou de mecânica, ou de física moderna, etc. Cada parte da física. Esse número 7 pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, dependendo do que o professor solicitar para você. E lembre-se que é muito importante que as informações, elas podem ser um experimento mostrado, pode ser uma análise feita de um fenômeno físico, uma demonstração, uma narrativa que esteja ligada à área da física. Então, tudo que tiver um relacionamento com a física no vídeo, você vai registrá-lo, pelo menos em 2 linhas de cada item. Okay? E vamos colocar a seguir conceitos fundamentais da física. Observe que nós fizemos 7 itens, 1, 2, 3, até 7. Depois tem 1A, 2A. Cada um deles é referente a uma daquelas observações sua. Então, você vai enumerar os conceitos, leis, princípios, teorias da física que estão relacionadas a cada uma das informações que você coletou. Tá?
Então, ali ficam registrados a informação física, né? A variação de temperatura, com comprimento do material, etc. E qual lei da física é correspondente a isso? Qual o princípio da física? Qual ideia da física está relacionada? Você vai colocar referente a cada um deles. E depois vai fazer uma avaliação, né? Você vai avaliar o conteúdo para o seu programa da disciplina que você está fazendo. Tá? Você vai avaliar a relação dos conteúdos vistos durante o vídeo e aqueles que fazem parte da sua disciplina regular. Né? Se você está estudando mecânica, gravitação, eletricidade, etc., você vai fazer uma avaliação e relacioná-los. Ok? Então, vamos à obra. Vamos lá. Aí fica a descrição, no vídeo tem o modelo.